nos prometem os construtores da religião do futuro, a elite globalista. Um mundo sem guerras, um mundo só de paz, um mundo sem fome, um mundo sem conflitos, um mundo de progresso material, sem doenças. Mas para isso, todos têm que se entregar para um Estado total, global, que vai controlar as famílias, que vai controlar a economia, as relações de trabalho, tudo. As pessoas têm que se deixar controlar. Isso é o que diz o guru deles, H.G. Wells. Vamos ver juntos. Olá, paz de Jesus, que bênção, estamos novamente juntos, Deus abençoe a todos. Sou Manuel Guimarães, da comunidade de Paz e Miel, nós estamos juntos aqui para perceber esses desafios para o cristão no século XXI, ver pelo que nós somos interpelados, o que nós vemos e como nos posicionarmos como cristãos. O que essas coisas que se apresentam diante de nós significam para o cristão e como nós podemos e devemos nos portar. E hoje, nós já temos falado bastante genericamente sobre isso, mas hoje eu queria recorrer a um autor da elite globalista, um guru da elite globalista, um dos fundadores da Sociedade Fabiana, como eles veem o futuro, como eles veem que deve ser a religião, a fé. Vamos ver que o que ele diz é o que é disseminado como o que deve ser realmente, como deveria ser o cristianismo, como deveria ser a nossa maneira de se portar, mas não é assim que o cristão deve ser. E o autor é esse aqui, H.G. Wells, e o livro A Conspiração Aberta. H.G. Wells é um escritor, um romancista de ficção científica muito conhecido, escreveu obras muito importantes, muito divulgadas, foi considerado um homem à frente do seu tempo, ele escreveu A Máquina do Tempo, A Guerra dos Mundos, né? A Guerra dos Mundos foi feito um filme de Hollywood com Tom Cruise no papel principal, pensando como é que seria a Terra sendo invadida por uma outra raça alienígena avançada. Bem, e ele é um dos fundadores da Sociedade Fabiana, e tem exatamente essa mentalidade que a elite globalista tem, e ele vai nos falar como deve ser a religião dele. Esse livro, A Conspiração Aberta, ele vai dizer e propor a todas as pessoas: vamos fazer uma conspiração aberta. Vamos fazer uma modificação no mundo, na maneira de pensar o mundo, do que é importante para o mundo, e todos que quiserem se unam à nossa conspiração para mudar a realidade. Não se sabe que essa conspiração ela tem uma elite à frente, dirigente, e que vai determinar tudo na verdade. Mas o próprio H.G. Wells vai falar disso. Quando ele fala em 2 capítulos sobre a religião, e ele manifesta uma grande admiração pela religião, especialmente pela capacidade que a religião tem de tirar a pessoa de si mesmo, no sentido da pessoa sedar. Ele vê como o cristianismo e outras religiões até, mas principalmente o cristianismo, consegue fazer com que pessoas se deem para grandes ideais, de doar sua vida pelo próximo, né, de cuidar de doentes, enfim, e ele considera isso um fim muito nobre, ele reconhece a nobreza desse fim. Ele acha que realmente as pessoas elas têm que sedar, mas aí ele começa a fazer uma mudança no que é o pensamento cristão. Ele diz assim: olha, mas as pessoas elas estão preocupadas, elas fazem isso bem pela salvação da sua alma, elas têm que deixar isso um egoísmo. Elas querem fazer o bem para salvar a sua alma, para ir para Deus. Não, nós temos que pensar na humanidade, no todo, nós temos que pensar no futuro da humanidade. Nós temos que pensar, hoje nós diríamos, nas próximas gerações. Que mundo nós vamos deixar para as próximas gerações? Então ele já começa um desvio de finalidade da santificação para a construção de uma realidade material. Veja, a construção de uma realidade material melhor é uma coisa boa. Mas H.G. Wells aqui ele já está imbuído deste erro de achar que o ser humano pode tudo. O ser humano pode o bem supremo sem Deus. E pode realizar esse bem supremo na sociedade sem Deus. Então, é aí como que ele começa. Então ele vai falar sobre esse progresso e esse futuro, esse bem absoluto que ele imagina que pode haver no futuro. A concepção do progresso como um propósito amplo e crescente, uma concepção que está tomando posse da imaginação humana cada vez mais firmemente, redireciona a vida religiosa para o futuro. Não pensamos mais na submissão aos decretos irrevogáveis de domínio absoluto, mas na participação em uma aventura em prol de um poder que ganha força e se estabelece. Ou seja, nós não temos que pensar na moralidade, no certo e errado, em decretos do passado, em mandamentos. Nós temos que pensar no que a humanidade pode construir, no bem que nós podemos fazer.
Na verdade, ele e os seus companheiros de elite querem dizer qual é a moralidade, e na verdade ele acha que a humanidade pode construir um grande futuro sem Deus. A história do nosso mundo, que nos tem sido desvendada pela ciência, tão diferente do que apareceu na religião, caminha no sentido contrário ao de todas as histórias nas quais as religiões têm se baseado. A ciência é contrária à razão. Não houve criação no passado. Não existe a criação. Não houve... começamos a perceber, mas a criação acontece eternamente. Não houve a queda aqui com Q maiúsculo, ele escreve. Não houve o pecado original para gerar um conflito entre bem e mal, mas uma ascensão tempestuosa. A vida, como a conhecemos, é um mero início. Então, na verdade, o homem está ascendendo para uma perfeição. Mas não houve uma queda, não houve pecado, não existe bem e mal, não existe uma moralidade que nós devemos nos basear. Nós devemos procurar esse futuro perfeito. E o que for conveniente a ele, independentemente de concepções prévias de bem e mal. H.G. Wells falando. Os sacramentos e rituais geram disputas e desperdiçam nossas escassas forças. São um esforço desnecessário da religião. Ele vai insistir que o importante da religião não são ritos, não são sacramentos, não é a oração, não é a busca de virtudes, o melhoramento interior, não é nada disso. Mas é essa abnegação pelo futuro, essa capacidade de se doar, de trabalhar pelos outros, que você nem está vendo. H.G. Wells não entende que é só porque nós amamos a Deus que nós fazemos o bem. Uma Santa Teresa de Calcutá, ela não se moveria a fazer o bem, a renunciar a toda a sua vida pelos doentes, se ela não tivesse conhecido o amor de Deus, e se não fosse impulsionada pelo amor de Deus. Então, segue o H.G. Wells. A tendência moderna tem sido na direção de minimizar o que se pode chamar de devoção autocentralizada e subjugada, e de expandir e desenvolver o serviço externo. A ideia de perfectibilização interior encolhe, com a importância decrescente ligada à individualidade. Nós deixamos de pensar em mortificação, exaltação, o aperfeiçoamento de nós mesmos, e buscamos nos perder numa vida maior. Ou seja, é tudo isso que eu estou falando. Não é santificação, não é renúncia assim, não é mortificação. Não. É o bem que nós vamos construir, é isso que materialmente que nós vamos fazer. Que grande armadilha para os cristãos. Que grandes desafios para os cristãos do século XX, do século XXI, do século XIX já. Tá? Mas essa mentalidade nós vemos muito disseminada no nosso meio. Diz mais o H.G. Wells. Muito do que eles viam como fixo e determinado, nós vemos como transitório e controlável. Ora, o cristianismo, ele entende que a criação ela está corrompida pelo pecado original. O ser humano não vai construir o pleno bem neste mundo se ele não se voltar para Deus, se ele não se converter, se ele não buscar primeiramente a Deus. E não é ele que vai realizar, é Deus que vai realizar. É Deus que vai dar quando o ser humano assim se voltar para ele. Ele que vai realizar. Nós vemos a vida como uma luta insegura, mas com uma busca por prosperidade, de liberdade e poder contra a restrição e a morte. Vemos a vida chegando, enfim, ao nosso nível humano, trágico e esperançoso. Possibilidades sem precedentes e problemas grandiosos. Percebemos que confrontam a humanidade nos dias de hoje. Então antes eram leis irrevogáveis. Agora não tem essas leis irrevogáveis. Nós olhamos para o futuro com todas as possibilidades, esperanças, dificuldades e desafios. Por isso nós temos que nos dedicar e trabalhar. Mas desapegado a essas noções de certo e errado do passado. Isso nós temos que abandonar. Na perspectiva fixa e limitada do passado, as boas práticas tomam principalmente a forma de medidas paliativas contra males que foram concebidos como incuráveis. Então, uma Santa Teresa de Calcutá, ela doa sua vida aos pobres, mas isso é uma medida paliativa. Aos doentes, porque ela é uma medida paliativa. Ela está cuidando, é uma coisa boa, mas é porque isso é fruto de uma mentalidade que acha que precisa existir doenças, e nós não podemos superar doenças. Mas nós, na humanidade do futuro, não vai mais existir doenças. Não vai mais existir fome. Se nós organizarmos a sociedade, não vai existir fome, não vai existir guerra, não vai existir doença, não vai existir conflito, não vai existir nada. A comunidade religiosa cuidava dos doentes, alimentava os famintos, fornecia santuário para os fugitivos, implorava pela misericórdia dos poderosos. Ela nem sonhava em prevenir a doença, a fome ou a tirania. Nós agora podemos prevenir a doença, a fome e a tirania. Então, por isso a religião tem que mudar. Por isso o cristianismo tem que mudar. Grande tentação para o cristão do nosso tempo. Mas é possível agora imaginar uma ordem nos assuntos humanos na qual esses males tenham sido larga ou inteiramente eliminados.
Mais e mais as pessoas têm percebido que tal ordem é uma possibilidade material. E com a percepção de que esta é uma possibilidade material, não podemos mais ficar satisfeitos com um conjunto de boas ações, condutas corretas, restrito a atividades paliativas e consolatórias. Tais coisas são os primeiros socorros. A mente religiosa cresce como arroz jamais visto. Tem que ter uma nova religião. Aí então ele começa a colocar os ditames. É impossível que qualquer pessoa de mente aberta suponha que as idiotices destrutivas da guerra possam ser eliminados dos assuntos humanos até que algum controle político central domine a Terra. É uma idiotice pensar que vai deixar de haver guerras se não houver um controle político central sobre a Terra. H.G. Wells, na verdade, ele substitui a ideia de Deus. Quem vai trazer a paz não é Deus, é um controle político central que domine a Terra. E a não ser que certas pressões decorrentes do crescimento populacional e da abrangência crescente das operações econômicas e dos padrões e tradições conflitantes de vida sejam aliviados. Nós precisamos de um poder central que também controle a população, que também regule a economia, que também regule certas tradições e evitem certos conflitos. Então, as pessoas que são muito arraigadas em dizer o que é certo e errado, nós precisamos relativizar isso. Vai dizer mais, é necessário um controle mundial, não apenas da Força Armada, mas também da distribuição e das principais commodities e do deslocamento e expansão da população. É absurdo sonhar com paz e progresso mundiais sem essa quantidade de controle. Nós precisamos de um controle mundial. De onde as pessoas vão morar, de onde elas vêm, para onde elas vão, como vão se aceitar. Tudo precisa estar controlado. A economia, não só as forças armadas, mas tudo. A religião moderna e desprovida de ilusões tem como tarefa visível se determinar a controlar a direção da vida política, social e econômica. Se ela não fizer isso, não passará de uma droga para diminuir o desconforto, as ações paliativas, o ópio do povo. Citando, parafraseando aqui, Marx e Engels. Bom, então, é isso, com todas as letras. Nós precisamos de um governo central da humanidade. Claro, do qual ele é mentor intelectual. Ele, H.G. Wells, é mentor intelectual. Ele sabe o que é melhor. Então, desse controle é que vai direcionar todas as forças humanas, e o espírito religioso, ele é importante para que as pessoas se abneguem de si mesmas, deem todas as forças para esse fim, se entreguem totalmente a esse estado total, mundial. Assuma os seus valores, assuma as suas metas. E é a religião do futuro, ela só pode se imaginar como serva em meio para se realizar essa humanidade do futuro, guiada por esse estado mundial, esse estado global, que controlará todas essas áreas da vida humana. Então nós vemos aqui já como é importante nós cristãos vermos que nos é apresentado como se esse sonho, né? Não, a ciência, o progresso, a razão humana vão conseguir trazer um estado de todo bem. Mas, para tanto, nós precisamos controlar tudo, precisamos controlar a economia, precisamos controlar a população, essa união das pessoas de família, nós temos que controlar isso. Nós já vimos o colega do H.G. Wells, o Bertrand Russell, falar duramente disso, falar horrivelmente disso, de como tem que ser esse controle. E aqui nós vemos o H.G. Wells dizendo a mesma coisa. O que a religião tem de bom é que as pessoas entregam as suas vidas para mais de uma obrigação de trabalho, salarial. Não, que eles entregam as suas vidas. Nós temos que aprender a pegar isso para o fim de construir essa sociedade do futuro, de trabalhar para este estado total, global, mundial que nós queremos. Depois da época de H.G. Wells, nós vimos as guerras mundiais. Nós vemos hoje tudo que a ONU faz. Nós vemos como ela desvaloriza a vida humana através da morte de crianças no ventre materno, como ela efetivamente não soluciona os conflitos. Nós vemos que é uma grande mentira que um Estado total, todo-poderoso, vai realizar o bem. Toda vez que nós temos um Estado forte demais, ele passa a buscar o bem da elite que está à sua frente, não da população em geral. Porque eles ignoram o pecado original, eles acham que essa elite, que eles vão ser plenamente virtuosos, mas não são, o pecado original está neles. E todas as experiências que nós vemos, toda vez que um Estado quer controlar todos os aspectos da vida das pessoas, ele não passa a olhar para o bem de todo, ele passa a olhar para o bem de si mesmo, o seu plano, o seu objetivo. E as pessoas, não podendo controlar
a sua própria família, o seu modo de produção, a sua organização de trabalho, o seu trabalho e o produto do seu trabalho, elas só perdem direitos, só perdem capacidade de exigir alguma coisa desse Estado, só perdem a capacidade democrática de que esse Estado responda às pessoas e não faça o que quiser ou o que a elite que está à frente dele queira. E quanto mais global, quanto mais mundial o Estado, mais distante ele vai estar de cada indivíduo, de cada pessoa, de cada cidadão, de cada votante. Nós não votamos em nada na ONU. Nós não temos nenhum controle sobre ela. E ela acaba direcionando para onde ela quiser. Então, vamos meditar, vamos voltar para a realidade dessas palavras ditas pelo próprio H.G. Wells, A Conspiração Aberta, edição da Vigia Editorial. O que eles veem como a religião no futuro, que eles planejam que seja o ideal. E, obviamente, como nós temos que nos posicionar, nós temos que dizer, não, isso não é a verdade. A verdade é que existe um meio mal, a verdade é que nós temos que nos voltar para Deus, sem Ele nós não conseguimos o bem. É que as pessoas não vão deixar a sua corrupção simplesmente por esse ideal. Deus as pode purificar. É preciso abnegar-se por Deus. E a história tem mostrado que terríveis males acontecem quando nós nos afastamos disso. Se você gostou, curta, compartilhe, divulgue, comente. Vamos conversar. Se inscreva no canal. Conheça as nossas outras séries. Tesouros da Igreja e a busca do verdadeiro bem nos nossos corações. E seguimos juntos. Até a próxima. Deus abençoe a todos.